Olá a todos, muito boa noite. O tema de nossa aula de hoje é a continuidade do estudo da individualização da pessoa natural. Na aula passada, vimos a primeira forma de individualização da pessoa natural, que é pelo nome. Vimos como é que é a composição do nome, vimos também como é que é a aquisição deste nome e vimos também a questão da alteração do nome. Nesta aula, vamos ver a segunda forma de individualização da pessoa natural, que é pelo estado, e também vamos verificar o domicílio. O estado é o modo particular que a pessoa existe, a posição que a pessoa possui, que a pessoa está no meio da coletividade, no meio da sociedade, né? De acordo com o estado da pessoa, a pessoa pode se individualizar de três formas: de forma individual, de forma familiar e de forma política. Então, a pessoa pode ser individualizada, além do nome que vimos na aula passada, também pelo Estado. E para individualizar a pessoa quanto ao Estado, quanto ao modo particular dessa pessoa no seio da coletividade, ela é feita de três formas. A primeira forma que vamos estudar é a forma individual. Como que o estado da pessoa no seu âmbito individual pode ser motivo de individualização da pessoa natural. A pessoa natural, na forma individual, ela pode se diferenciar de uma outra pessoa pelo aspecto da sua constituição orgânica, né? Então, a pessoa pode ser individualizada com relação à sua idade, com relação à sua saúde mental. São elementos que podem ali ser motivos de individualização, ou seja, de diferenciação entre a idade da pessoa e a saúde mental dessa pessoa. Então, na forma individual, né, é o modo pelo qual a pessoa se individualiza, né, pelo aspecto da sua constituição orgânica. Então, o que caracteriza a individualização da pessoa natural pelo Estado na sua forma individual é a constituição orgânica. Então, aí temos a forma de individualização pela idade ou pela saúde mental daquela pessoa. Então, esta é a forma individual de individualização da pessoa natural, que é a primeira forma que estamos estudando hoje. A segunda forma de individualização da pessoa natural pelo Estado é a forma de individualização familiar, né? A forma de individualização familiar, né, ela se enquadra em três ordens de relação: pelo vínculo conjugal, pelo parentesco, por consanguinidade e por afinidade. Então, no seio familiar é a posição ocupada pela pessoa no seio de sua família, né? Então, pelo cunho familiar, a pessoa pode ser individualizada, né? Seja pelo vínculo conjugal, né? E aí se distingue as pessoas casadas, as pessoas solteiras, as pessoas viúvas e ou as pessoas divorciadas. Então, pelo vínculo conjugal, a pessoa ela é individualizada, né? A casada, a solteira, as viúvas e as divorciadas. Então, esta é a primeira forma de individualização da pessoa natural pela forma familiar. A gente pode também individualizar a pessoa natural por intermédio de parentesco por consanguinidade. E quem são os nossos parentes consanguíneos? Os nossos pais, as nossas mães, os filhos, os avós, os netos e assim por diante. Então, pais, mães, filhos, avós, netos, sobrinhos, bisnetos, todos estão incluídos aqui no parentesco por consanguinidade. E aí é feita a individualização da pessoa no seio de sua família por consanguinidade.
E a próxima e última forma de individualização da pessoa natural pela forma familiar é, os parentes por afinidade. Temos os parentes por consanguinidade, que já vimos, e quem são os parentes por afinidade? Os parentes por afinidade são os sogros, as sogras, os genros, as noras. Então, esses são os parentes por afinidade. Não é consanguíneo, e sim por afinidade. Né? Então, essa é a segunda forma de individualização da pessoa natural pelo Estado. Né? Temos a forma individual, né? Que é pela sua constituição orgânica, pela sua saúde mental, pela sua idade, e agora vimos as duas primeiras formas de individualização pela forma familiar. Primeiro, o vínculo conjugal, pessoas solteiras, casadas, viúvas e divorciadas, e vimos agora o parentesco por consanguinidade, que são os pais, as mães, os filhos, os avós, e por afinidade, os genros, as noras, os sogros e as sogras. E por último, temos a forma de individualização da pessoa natural pelo meio político. E aqui a gente individualiza as pessoas naturais pela situação de elas serem nacionais, né, ou seja, serem brasileiras natas, né, naturalizadas ou estrangeiras. Então, pelo cunho político, né, é a forma de individualização da pessoa natural pela posição que ela ocupa na sociedade, distinguindo-se as pessoas estrangeiras das pessoas nacionais. Lembrando que as pessoas nacionais, né, os brasileiros natos, são aqueles nascidos aqui em território brasileiro, né, e tem realmente a nacionalidade nata, né, e temos aqueles estrangeiros que se naturalizam brasileiros. São considerados brasileiros, mas não são considerados brasileiros natos. E temos os estrangeiros residentes aqui no nosso país. Então temos duas formas de individualização pelo seio político. Os nacionais, que aí temos os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Os naturalizados são considerados cidadãos nacionais brasileiros, né? E temos os cidadãos estrangeiros, que são aquelas pessoas que têm a nacionalidade estrangeira e estão residentes aqui no nosso país. Então, essas são as três formas de individualização da pessoa natural pelo Estado. Né? Se divide esta forma de individualização pela forma individual, pela forma familiar e, por último, pela forma política. E com isso vamos para a última forma, que é o domicílio. Né? Para encerrarmos também a aula de hoje, vamos estudar o domicílio. O domicílio ele tem previsão no artigo 70 do Código Civil. Né? O que é o domicílio? É onde a pessoa estabelece, onde a pessoa natural estabelece a sua residência, né? Com o ânimo ali definitivo, onde ele fixa a sua residência ali com o ânimo definitivo. Este é o domicílio. Né? Então, o local onde a pessoa também ali mora e onde a pessoa ali está vivendo, né, seja ali para morar ou seja para trabalhar, é considerado o seu domicílio. Né? Então, o domicílio é conceituado como o local onde a pessoa fixa sua residência ou também o local onde a pessoa exerce a sua profissão. Né? Nos termos lá do artigo 70 e do artigo 72 do Código Civil, o domicílio é considerado tanto o local de residência quanto o local ali onde a pessoa exerce a sua profissão. Então, se, por exemplo, eu moro em São Paulo, mas trabalho em Campinas, eu posso dizer que eu tenho residência, eu tenho domicílio em São Paulo, mas também eu tenho domicílio na cidade de Campinas. Então, essa é o conceito de domicílio. Né? E, consequentemente, é uma forma de individualização também da pessoa natural, diferenciando as pessoas que moram
em São Paulo moram na região do Ipiranga, por exemplo, as pessoas que moram na região de Itaquera, da região da Moca e assim por diante. Né? O domicílio é a terceira forma de individualização da pessoa natural, né? Diferenciando as pessoas ali com relação à sua residência, né? Ao seu domicílio, né? Do local onde a pessoa reside e o local onde a pessoa trabalha. Né? Então, esse é o conceito aí de domicílio. Né? Lembrando, como eu falei, né? A pessoa, se ela reside em um local, né? E mora e trabalha em outro local, né? Em outra localidade, os dois são considerados domicílios. Então, é possível, sim, a pessoa ter mais um domicílio, né? Não é obrigatório escolher um único domicílio, não. A pessoa pode ter mais de um domicílio sem problemas algum. E temos aqui as três espécies de domicílio. Temos o domicílio necessário, ou chamado também de domicílio legal, temos o domicílio voluntário e o domicílio de eleição, também chamado foro de eleição. Né? Vocês já devem ter visto essa situação de domicílio de eleição ou foro de eleição em contratos, que normalmente existe essa cláusula de domicílio de eleição ou foro de eleição. O domicílio necessário, ou chamado também de domicílio legal, é aquele fixado por lei, né? Ou seja, não é a pessoa que escolhe o domicílio, é a legislação que a determina. Né? Então, por exemplo, o filho menor, o domicílio do filho menor sempre vai ser ali o do representante legal. O domicílio do servidor público sempre vai ser o local onde ele permanece ali executando as suas funções. Então, nos termos lá do artigo 76 do Código Civil, domicílio legal ou domicílio necessário é aquele fixado por lei, né? Aquele determinado por lei, como é a situação do menor de idade que tem o seu domicílio no local de seu representante. Não necessariamente é o do pai, né? Porque o menor de idade pode ter como representante legal, né? Seja o pai, seja a mãe, seja o tio, seja a avó, seja um tutor, né? Dependendo aí da situação de cada um. Importante que o domicílio do menor é o do representante legal dessa criança, né? E o domicílio do servidor público, também por força de lei, é o local onde este servidor exerce as suas funções. Domicílio voluntário é aquele que é estabelecido livremente pelo indivíduo, de acordo com a sua vontade. Então, aquelas pessoas que detêm de capacidade civil, elas podem escolher ali e livremente, né, o local ali onde vai fixar o seu domicílio, onde ela vai residir. Né? Então, quem detende pela incapacidade civil pode exercer o domicílio voluntário, né? Pode escolher exatamente onde vai fixar o domicílio. Né? Então, domicílio voluntário é aquele livremente escolhido pelo indivíduo de acordo com a sua vontade. Obviamente, os menores de idade, né, eles não têm o direito ali de sozinho fixarem o seu domicílio, né, voluntário. Né? Os menores de idade possuem, por força de lei, o domicílio legal, que é o do representante legal. Né? Lembrando que há exceções a essa regra, principalmente quando há a emancipação, né? Que aí há uma antecipação ali da capacidade civil, e obviamente ela pode escolher o seu domicílio voluntário porque ela tem plena capacidade de exercer os seus direitos. Mas isso é tema de capacidade civil, é tema de nossa próxima aula, nossa próxima apostila de direito civil. Então, vimos já o domicílio necessário, vimos também o domicílio voluntário. O próximo e último é o domicílio de eleição. O domicílio de eleição tem previsão no artigo 78 do Código Civil, é quando as próprias partes declaram no contrato qual que vai ser o domicílio para eventualmente discutir alguma situação que se refere a este contrato. Então, um contrato de locação.
firmado entre o locador e o locatário. Né? As próprias partes podem fixar ali no contrato de locação qual que é o domicílio daquele contrato. Significa dizer que, eventualmente, se houver algum ajuizamento de alguma ação que envolve o objeto daquele contrato, né, o domicílio escolhido pelas partes vai ser aonde vai ter que ser ajuizada a ação para discutir as cláusulas daquele contrato. E o Poder Judiciário daquela região vai ser ali o responsável por analisar aquela análise daquele contrato. Né? Então, o domicílio de eleição é aquele fixado livremente pelas partes em contrato. Né? Há um contrato, qualquer que seja, eu falei um exemplo, contrato de locação, mas pode ser um contrato de venda e compra, por exemplo, onde se fixe ali a obrigatoriedade que o domicílio daquele contrato é eventualmente ali a localidade escolhida pelas partes contratantes. Né? Então, este então é o domicílio de eleição, que é o fixado em contrato. Por último, é importante dizer que muitas pessoas devem ter visto, né, os termos residente e domiciliado. Né? Esse termo residente e domiciliado, na verdade, é uma praxe de utilizar este termo. Né? Então, Rafael de Jorge Silva, brasileiro, casado, residente e domiciliado na rua tal. Né? Então, vocês devem ter visto essa situação. Né? Mas é importante dizer que o termo residência, né, possui só um conceito fático, né, um conceito ali da situação. Né? O termo jurídico correto é somente domicílio. Né? Então, o domicílio tem o seu conceito jurídico, né, que pode englobar tanto a residência da pessoa, como falamos, como também o local onde a pessoa trabalha. Né? Então, e o termo residência diz respeito à situação fática onde a pessoa reside propriamente dito, onde a pessoa mora propriamente dito, não onde a pessoa trabalha. Então, o termo domicílio é muito mais amplo do que o termo residência. Né? Então, o correto mesmo é simplesmente domiciliado. Né? Então, muito mais juridicamente é muito mais correto somente utilizar o termo domiciliado, e até redundante você utilizar o termo, pela praxe sempre se utiliza, né, não que está errado, mas se torna redundante você colocar residente e domiciliado. Porque a partir do momento que eu falo que a pessoa é domiciliada, eu já falo que a pessoa ela reside naquele local. Né? Então, nos contratos, procurações que tem o termo, eu falei Rafael de Jorge Silva, brasileiro, casado, residente domiciliado. Não, basta colocar brasileiro, casado, domiciliado na rua tal. Então essa é a forma mais jurídica mais correta, né? Não necessitando, né, em contratos que se tenha o termo residente. Né? Como disse, o termo residente significa o puro e único e exclusivamente um conceito fático, um conceito de onde a pessoa realmente reside. Né? E o termo jurídico, domicílio, tem uma amplitude muito maior, que o termo domicílio significa tanto onde a pessoa reside, quanto aonde a pessoa ali desenvolve a sua profissão, a sua atividade. Né? Então, propriamente já expliquei a vocês, né? O domicílio tem um cunho jurídico, enquanto que o termo residência tem um cunho fático. Né? Então, sempre é importante isso. Somente colocar o termo domicílio em contratos, que já engloba tudo. Engloba tanto o local da residência, quanto o local onde a pessoa eventualmente trabalha. Tá? Então, com isso, encerramos a aula de hoje. Terminamos aqui essa apostila com o estudo, né, da personalidade civil, diferenciação entre personalidade e capacidade. Vimos o conceito também de nascituro e as formas de individualização da pessoa natural, que é pelo nome, pelo estado e pelo domicílio. Com isso encerramos então a aula de hoje. Gostaria de pedir a todos que sempre frequentem as aulas no Microsoft Teams, assistam às aulas gravadas e disponibilizadas a vocês
pelos links lançados no Microsoft Teams, respondo aos questionamentos dados em aula e também estou sempre à disposição de vocês para esclarecimentos de dúvidas. Muito bom estudos a todos e nos vemos em uma próxima oportunidade.